O Emanuel perguntou o que fazer quando tem um cavalo acuador. Eles perguntaram, o cavalo que quer roubar, ou quer sair, se afastar um pouquinho do banho, o que fazer na hora de passar os cavalos? E você vai juntar vamos dizer assim, esses peças desse quebra-cabeça, que é fazer tudo que você precisa para ter bom resultado, como correr boi. Então você pode, cara, fazer movimentações, você faz movimentação na sela, você pode melhorar, passar da volta. E aí, meu amigo? É assim, de E aí, 50 meu anos. Jorge? Como é que tá? Tudo jóia? Sempre feliz em falar contigo, velho. Oh, bom demais. E domingo, ó, já fiz o convite, hein? Deixa eu te Tô pra falar, cá. velho. Com fé em Deus, domingo você tava jogando, eu correndo lá, pô. Pô, você tava lá ou não? Eu tava na arena, pô. Eu corri o Ah, derby amador e fui injustiçado lá, pô. Meu boi valeu, me deram zero, a comissão deu zero. sério? E aí eu vim embora areado. Ah, rapaz. Você já tava em casa quando eu falei com você. Foi. Naquela hora eu já tava em casa, já tinha corrido o derby. E o pior não é nada, o pior é que só bateu 400 no derby amador, velho. Sério? E era 5 vagas, é. Mais O homem, não boi, faz isso não. esse boi me tirou do prêmio. Aí é pesado. Ô, Santana, É, lá a arena é muito legal, funda areia pra caramba, muito forrada a pista, boiada 100%. Foi show lá, viu? não, eu vi, eu fiquei Muito vendo, bom de assim, parece verdade. ser uma pista arretada, né? E É não só muito boa. uma pista, parece uma arena mesmo, que parece um negócio grandão, assim, Isso, grandioso. isso, isso, isso. Eles pensaram em tudo lá, pensaram nos animais, banhador muito bem estruturado, todo lugar tem banhador, todo lugar tem água com abundância. Também nas beiras do Rio Paraguaçu aqui, o Massa. rio que fornece água para grande parte da capital Salvador. É muita água mesmo. Aí eu sou perdido, nem sabia que era. É perto de Salvador, então, não sei. Não, ele fica em Cabaceiro? torno de 200 quilômetros de Salvador, Cabaceiras. É nessa Ah, 180, 200 quilômetros de Salvador, não é tão longe não. ótimo, É bem perto. massa. Aí é que Santana, eu vou pro AC, ah, por isso que eu não posso estar firmando com você domingo, uhum, que eu vou para outra etapa, né? Só sim. que essa etapa eu optei por correr só no derby amador. Ok, você vai correr E, no e, a- Pop Road? e aí agora no AC eu devo correr no amador novamente. Só Massa. que no aberto, né, amador, no amador do portal e não da BQM. Amador e aberto. Não, então, mas vaquejada não vai faltar pra gente fazer, fazer esse Não, não, negócio. não. E é Eu bem, achei bem legal interessante, porque, gostei pra pôr. pois é, pra mim eu achei massa porque às vezes eu assisto fazendo tentando fazer essa identificação e por que não compartilhar isso, né? E foi legal que Isso. muita gente participou. Eu tava até também contando lá quando tava acertando ou não. Eu tô tentando só colocar. Deixa eu ver se eu coloco só um negócio aqui. Ah, beleza. Me ajuda aí. O Emanuel perguntou o que fazer quando tem um cavalo acuador. Essa aí tem que ser com a ajuda, porque cavalo. O Como? Emanuel Qual é a perguntou pergunta? o que fazer quando o cavalo é acuador. Esse é o seguinte. Eu tenho uma concepção que o cavalo acua quando ele trava o movimento, certo? E todo cavalo inicia o movimento pelo pé, Uhum. certo? Não é a mão que puxa o cavalo, é o pé que empurra. Então, quando o cavalo acua, é porque a garupa dele está travada. Então, eu desenganjo a garupa. E aí ele destrava, eu libero ele. Toda vez que o cavalo acua, você tem que fazer o Hum. trabalho de desenganjamento de garupa. Aí, ó, graças a Deus eu não tenho esse problema comigo. O que seria a garupa? O desenganjamento de garupa é simplesmente eu erguer um pouco a mão nessa altura aqui, ó, certo? E Uhum. aí eu colocar a minha perna mais no ponto C. E aí ele só vai ter como escapar a garupa. E aí eu quebro e faço ele se mover. Quando eu faço ele se Uhum. mover, eu libero ele. E aí eu dou a opção dele andar para frente. Entendeu? Aham, E se aham. ele não quer andar, eu levanto de novo minha mão, ergo minha mão Uhum. e espora a perna no ponto C, ele desenganja a garupa, eu libero para ele ir para frente.
até a hora que ele diz, é melhor ir para frente do que ele tá movendo na garupa, porque o cavalo odeia movimentar a garupa nesse movimento, círculos pequenos e arco reverso. São 3 punições que eu uso. Excelente, excelente. Bom, agora eu vou pegar mais coisas do Emanuel aí cavalo aqui. Emanuel é um dos cavalcantes, né? Acho que ficou claro para ele. Pronto, pronto. Tudo que for de cavalo, eu vou aproveitar que você está aqui agora. O Wilton Diniz perguntou: qual arreio para a iniciação de um povo? É para mim, vamos arrojar. É para você, não. Cavalo só já vou direcionar. Olha assim, a iniciação mesmo, do zero, o primeiro arreio que a gente usa é o cabresto 7 nó, certo? Quando a gente coloca o cabresto, a gente já está usando o primeiro arreio que a gente está ensinando o cavalo pressão e alívio, né? E aí, nesse cabresto 7 nó, eu começo minha doma. Já começo a ensinar o cavalo a desenganjar a garupa já de baixo com o cabresto 7 nó. E aí, quando eu subo no cavalo que eu monto pela primeira vez, também cabresto 7 nó. Aí depois eu boto um side pull, do side pull eu passo pro bridão D, né? E daí para frente, ele só perguntou sobre o primeiro arreio, tá respondida a pergunta. Tá respondido. Aí também já sei. Cabresto, os primeiros arreios de doma que eu uso é cabresto 7 nós, side pull e bridão em D. Tá. Então, você começa com a ferramenta, vamos dizer, bitless, sem ir na boca, né? E aí uma coisa interessante, que às vezes é até interessante a galera fazer. O que é que eu faço, Edson? Quando eu boto o cabresto 7 nó que eu passo pro side pull, eu coloco o side pull e o bridão na boca. Sendo que eu não uso a ação do bridão primeiro. Eu coloco o bridão só para ele ir se habituando, né? Com aquela cor estranha na boca dele. E aí eu vou puxando pelo side pull e o próprio movimento side pull vai fazendo um movimento na boca do cavalo. E aquilo já vai habituando ele. E aí aos poucos eu vou fazendo desmame do side pull, colocando a rédea no bridão e aí vai embora, segue o fluxo. E graças a Deus não tem muito problema com doma. Arretado, gostei demais. Mas eu tenho outra aqui, ó. Bom, tem uma pergunta que não tá aqui, mas que eu respondi assim, né? Eu respondi com o auxílio de vocês, com os treinadores que eu já conversei, que era o seguinte: o cara perguntou pro cavalo o que quer roubar. E aí, Rodinha aí, ó, um dos grandes vaqueiros de Pernambuco. Eles perguntaram: o cavalo que quer roubar, ou quer sair, se afastar um pouquinho do boi, o que fazer na hora de passar os cavalos? Aí muitos perguntaram: eu devo riscar, eu devo rodar, eu devo passar direto? E uma das coisas que eu vou te falar, o que eu falei pro pessoal, uma das coisas que eu adaptei muito lá quando eu tava montando é aquela questão daquele primeira coisa do protetor que tora, e a segunda coisa o descanso lá no outro lado da faixa. Tipo, se eu escantear, eu vou dar descanso. Às vezes o pessoal pensa que descanso vai ficar 10 minutos, mas se der 2 minutos, o animal já sabe que ali faz uma aquele time, né? O time para ele associar o que ele fez, tudo que ele fez foi uma coisa correta e que lá ele tem a recompensa, né? É bem assim mesmo. Mas assim, são coisas. Mas fala aí o que você faz nos seus animais. Assim, ó, a gente tem que ter um senso crítico e um bom poder de observação. Tipo assim, se a gente não tiver uma percepção do erro, a gente vai saber como corrigir. Né? Perfeito. Como é esse roubo? Querendo ir para frente, querendo desapartar do boi, entendeu? Ansioso para abrir, escorando no arreio. Tem N fatores, entendeu? E cada fator a gente pode usar de uma certa forma. Risca, eu só risco um cavalo quando ele quer ir para frente demais. Ele quer gastar ultrapassado o boi. Eu vou riscar para mostrar ele, não. Me espera. Entendeu? E girar. Um caso desse aí que ele está querendo fugir um pouco do boi, existem 2 técnicas. Ou eu deixo ele ir e depois vou causar um desconforto nele, para mostrar a ele que toda vez que ele ir vai ser ruim.
entendeu? E quebrar um pouco a intenção que ele tem de ir, Certo? certo? Ou eu posso fazer com que o cavalo de esteira passe e eu dê um arco reverso, que eu vou trabalhar o contrário do que ele quer, certo? Dar o retorno no boi no pé do cal. Aham. Mas sendo que eu nunca dou o arco reverso e deixo ele no arco, o retorno do boi, né? Faz o retorno do boi. Eu sempre dou uma volta no boi duas, depois tiro para não ter que ir. Uhum. Porque se acaso a gente ficar muito acomodado em um cavalo vir dar o retorno e parar, depois não abrir, quando o cavalo cria a ansiedade de abrir, a gente não está no boi e não abre mais. Não sei se você me Sim, compreendeu. sim. Eu entendi. Eu entendi. Se ele ficar Entendeu? associado sempre em que ele quiser e ele Só tem que voltar retornar pro o boi. boi, parar o exercício ali, às vezes na corrida, quando a gente junta ele no boi que solta, ele não abre mais. Então, a gente usa essa correção do retorno do boi, dá uma, duas voltas, depois tira como se fosse canteando mesmo. Ele sempre, você sabe que ele vai juntar, mas depois ele vai abrir. Uhum. Legal. Não sei se ficou claro, entendeu? Mas aí é questão de percepção. O que a gente tem que entender é que o cavalo a gente tem que quebrar a intenção dele, nunca fazer o que ele quer, zona de conforto, zona de desconforto, e sempre trabalhar o contrário do que ele quer. Se ele quer ir da hora, não, bora juntar, não é agora. É agora que eu quero, pronto. Eu tenho uma volta do boi, não, agora vamos. Então ele tem que ficar isso claro na cabeça dele. Uhum. Entendeu? Excelente. Muito bom. Mas E às vezes até exagera. Teve o Rodinho falar, explica um pouco só o arco reverso ou controverso. Muitas pessoas não sabem o que define. Vai. É explica aí, contigo aí. Arthur. É contigo aí. É contigo, Santana. Porque assim, o que é o círculo? O círculo é o cavalo arquear o corpo dele fazendo um círculo, né? Uhum. Arquear. O Então que é um seria arco garupa para reverso? fora e... Não, vamos dizer que ele vai para a direita, né? Ele tem Uhum. que estar com a paleta para a direita e a garupa para a direita também. Ele tem que fazer o corpo dele arquear. Isso é o que a gente busca no nosso cavalo. O que é o arco reverso? Ele arquear o corpo o oposto do que ele está indo. Uhum. O sentido de arco reverso é esse, entendeu? Ou seja, ele está indo para a direita, porém o corpo dele está arqueado para o lado esquerdo. Esse é o arco reverso. Certo. Eu estou virando para a esquerda, meu cavalo está virando para cá, porém está arqueado para esse lado. Então ficaria a cabeça O para um corpo lado e dele, garupa. o corpo dele não está, por exemplo, o corpo dele é para estar assim, o corpo dele está ao inverso, fazendo o arco no outro sentido, entendeu? Fazendo círculo, né? A gente fala assim. Entendi. Daí a ideia de arco reverso quando a gente fala. Entendi. Que Ótimo. é, que é o, que é o que a gente mais usa para poder dar o retorno no boi, Perfeito. certo? Ah, Mais ou menos isso perfeito. aí. Sim. Deixa Se eu ver tiver se... mais alguma dúvida, pode falar que a gente tenta explicar mais. Ou se Uhum. for o caso, depois a gente faz um vídeo, manda pra galera, né? A gente pode mandar pelo seu canal aí. Sem dúvida nenhuma. O Vitor Santos perguntou como melhora cavalo no cal. Uma coisa que eu aprendi foi com o Júnior Santana, aí, que foi uma coisa que ele também inventou, e aí você vai complementar, Júnior. Cara, é o protetor Kitora. E o protetor Kitora é um protetor que ele tem duas argolas, é um protetor que você pode pôr alguma coisa entre eles, que seria, enfim, um barbante ou uma corda que você vai torar e você vai meio que condicionar o seu cavalo a pôr velocidade para ele se liberar do peso. Então, quando há esse rompimento, ele recebe o alívio. Então, quanto mais você forçar com isso, o cavalo tende a querer, na hora que você solta ele, acelerar para torar e chegar nesse alívio cada vez mais rápido. O que é uma coisa Exato. que o Santana, acho que você talvez ficou até com raiva de mim, porque eu falei, no começo eu questionei o Santana 1000 vezes. Santana, mas porque torar E é aqui. bom, não sei o que, você lembra? Você... Eu tava até com medo do Santana ficar com raiva de mim, mas foi bom, Nada. porque eu entendi A bem. sua, a sua dúvida, a sua dúvida é de muitos, né? Uhum. Sua dúvida é de muitos e assim, a gente tem uma vivência, eu já consegui melhorar inúmeros cavalos com isso, cavalos de correção. Outros eu acho muito legal. Eu sei que isso é uma Uhum. etapa, né? Isso é apenas uma etapa, não, a gente não vai ficar o tempo todo com isso. Né? Isso. Mas eu vou até pegar aqui, pessoal, seria um protetor que
ele seria partido aqui, teria 2 argolas para você colocar alguma coisa entre eles. E a questão de você, o pessoal falou, pode botar uma liga, pode botar uma liga, só que a liga, a chance é, a liga talvez não vá atorar, e ela vai ter uma, vamos dizer assim, a força dela vai ficar cada vez maior quando você estica. Para você esticar ela, você tem que fazer mais força. Então, não geraria meio que essa intenção intenção Com não, o rabo gerar do essa boi, né? associação de liberar o peso, né, Santana? Isso, isso. Seria um peso gradativo, onde o rabo do boi, a gente, na hora que a gente solta, ele pega e não tem esse peso gradativo, né? Isso. E ele tem que se liberar, fazer com que ele tome gosto de cada vez sair com mais vontade para torar mais rápido, se livrar mais rápido do peso. Perfeito. E, cara, eu usei demais. Principalmente nos cavalos novos, sem dúvida nenhuma. Mas não só cavalo novo, até cavalo que você quiser ir para corrida, não tem um boi para puxar. É interessante. Você bota mais voltas lá e, enfim. Mas até para os cavalos bem feitos, eu acho que essa associação de o que a gente quer é que o cavalo acelere, né? Então, o máximo que a gente quiser, quando a gente soltar o cavalo acelerar o mais rápido possível, pô, é benéfico no geral. Eu vou derrubar boi mais fácil. Com certeza. E eu uso aqui às vezes também, até com um boi mesmo que eu vou derrubar, eu coloco 8 pernas, e aí eu consigo derrubar o boi na hora que o boi toca no solo, Aí, top. aí ele rompe. Massa. Não sei se, Massa. não sei se você já fez Eu não esse fiz, processo. cara. Eu não fiz, mas algumas vezes não torou, porque os cavalos estavam ficando mais duros, a gente colocava mais voltas, mas eu não lembro de ter torado depois, durante a puxada. Mas, cara, isso é muito bom, porque é uma coisa incrível. Se o boi, principalmente para um cavalo novo, o boi botou e você arrastar um boi, é muito mais força que o cavalo está fazendo ali. E o cavalo pode aprender a não querer fazer força, né? Às vezes é um cavalo bom, tá prometendo, e a gente abusa, Exatamente. principalmente quando o cavalo é mais manso. E Quem não quer? às vezes a gente tem a percepção, né? Às vezes a gente tem a percepção. Exato. Porque o cara até E, perguntou hoje para mim, tô com um cavalo novo e tal, como é que eu deveria passar para não estragar, não sei o quê. E aí, cara, eu falei, uma coisa é não abusar, porque todo mundo abusa, a gente abusa das coisas, o cavalo também abusa, e aí ele falou, é um cavalo muito manso ainda. Já outra que alguns coisa, bois, mas é manso. Mas a tendência é que o coisa que manso eu é que uso, abusa, né? viu, Wes? Outra coisa que eu uso também, a respeito desse assunto de melhorar o cavalo no cal, é o seguinte: se eu passar meu cavalo, vamos dizer que eu passe meu cavalo tá bem, passo 3, 4, 5, 6 boi, certo? Uhum. E aí, no último boi, eu vou escanteio, certo? Uhum. Eu risco, dou arco reverso, e sempre eu deixo para escantear no último boi. Para ele sempre querer abrir com velocidade, com vontade, dar a intenção de abrir, porque ali ele vai terminar o serviço. Uhum. E para quem tem pista muito pesada dentro de casa, também é muito importante essa dica, por quê? Porque se a gente começar a escantear demais o cavalo numa pista muito pesada, ele vai perdendo o interesse de abrir, entendeu? Uhum. Uhum. Vai ficando fadigado das abertas. E a gente escanteando só uma vez e parando, ele sempre vai explorar cada vez mais essa escanteada, que é só uma que ele vai dar. Ele sempre vai querer fazer com vontade. O importante é você deixar para o seu cavalo bem claro Uhum. que o serviço que a gente faz tem que ser feito e sempre o cavalo tem que ficar com vontade de fazer aquele serviço mais e não fadigar ele, entendeu? Uhum. O que eu vejo que muita gente faz hoje é fadigar o cavalo na repetição. Tudo bem, o cavalo aprende por repetição, mas chega uma hora que a repetição é tanta que ele perde o interesse, o entusiasmo de fazer aquilo. Uhum. Então, para um cavalo pronto, eu não escanteio muito. Eu pego o cavalo, escanteio só o último boi e paro. Uhum. Certo? Tem que escantear bem, né? Ele deu aquela escanteada boa, parou ali. Sempre para escanteando. Uhum. Ele Até sempre queria abrir. a Paola falou que a gente deveria tentar trabalhar o cavalo, não ao ponto de deixar ele todo suado. Porque aí ele vai. Isso. Que é naquele sentido de ser economizador de energia, né? Se ele é economizador de Isso. energia e você pega ele, você trabalha até ele voltar molhado de suor, não vai querer fazer aquilo amanhã.
Não. Performance vai, ó, lá para baixo. Uhum. Massa. Tem outro aí? Agora deixa eu ver se tem cavalo para liberar. Meus cavalos. Tem outro aqui, ó, Diego. Meu cavalo às vezes abre bem do boi, às outras vezes não, correndo da mesma maneira. Como corrigir isso? Às vezes abre bem do boi. E às vezes não abre. Aí a gente tem que analisar, porque assim, aquela questão da bride e do break, que a gente falou, né? Uhum. Às vezes o cara está correndo de bride e um toque involuntário, numa hora errada, pode atrapalhar a aberta, certo? Entendi. Então, bride às vezes não é para todo mundo. O cara tem que ser bem cavaleiro para dominar um carro numa bride. Uhum. Porque qualquer supapo na boca do cavalo, ele vai levar 3 segundos até ele voltar a si. Dar um apagão no que ele está fazendo de 3 segundos. Então, se você tocar um cavalo do meio da pista para frente, já vai comprometer a aberta. Nossa. Entendeu? Aham. Aí, às vezes pode ser isso. Não estou dizendo que é. O cavaleiro está de brita, está de breca. Às vezes o cavalo está correndo na mão de dentro do boi. Para dominar o boi, ele não abre tão bem. Quando está na mão de fora, ele abre bem. Existem Uhum. cavalos que abrem bem quando está na mão de dentro, que ele usa a trocada de mão como apoio para ele abrir. É meio complexo a gente explicar E e sem falar ver, né? sobre isso Uhum. sem ver, entendeu? Sem ter uma análise visual. Mas pode estar acontecendo isso, pode ser a mão que ele está correndo na mão de dentro, às vezes ele demora para trocar, e aí. Às Uhum. vezes ele pode estar correndo na mão de fora, ele gosta mais de correr na mão de dentro, e usar o peso, a troca de mão para poder usar aberta. Uhum. Ele abre, quando ele não abre, é um boi correndo muito, é um boi correndo pouco, o cavalo tem a mão de força dele. Como a gente tem a perna de força de chutar, a gente tem que ver, tudo é um negócio meio complexo, entendeu? É Com preciso se analisar o que está acontecendo para poder a gente ver o que é que pode ser feito para melhorar, entende? certeza. Perfeito, perfeito. Santana, vou te liberar. Foi de supava assim que você entrou. Obrigado demais, viu? E nesse final de Sempre, semana não, sempre. mas talvez no outro a gente faça um. Vamos marcar aí, com fé em Deus, Perfeito. vai dar certo lá no Açúcar. Obrigado, hein, Santana. Tchau, galera. Até lá. Bom, pessoal, ainda nesse tópico, deixa eu colocar aqui. Sobre essa questão que o Santana falou no final, essa questão de analisar a análise visual, principalmente para todos vocês que pensam em melhorar em alguma coisa. Se você for analisar o vaqueiro em si, você tem formas e ângulos. No geral, para não pecar, tente gravar de onde puder, do ângulo que puder. Mas para cavalo também é a mesma coisa. Se você está tendo alguma coisa, tente. Hoje todo mundo tem tem um celular, né? Tem um smartphone que grava com 1000 vezes melhor a qualidade que a gente tinha, sei lá, há 5 anos atrás, ou até menos. Então, grave, cara. Se você tiver um problema grave, porque até quando você for, de certa forma, pedir uma opinião, pedir uma ajuda, você vai ter como mostrar algo visual, que vai ser muito difícil, principalmente com cavalo, com gente mesmo. É muito difícil você. Isso mesmo, ali. Treinar para errar menos e tente filmar o máximo possível, até para você analisar mesmo. Mesmo se você não for pedir a opinião de ninguém ou ajuda de ninguém, se você tiver uma filmagem, você pode ir lá repetir, você vai ter forma de repetir cada vez mais neto que vai te ajudar muito a analisar, né? E para cavalo eu recomendaria você pelo menos filmar de frente ou meio que mais para trás ou do lado. Para vaqueiro também tem formas melhores de você gravar de uma forma que você consiga analisar com mais precisão. Pô, Nonoca. Cara, você tá aqui, parabéns, não. Cara, eu não. Acho que seria uma pergunta cada vez melhor pro Gino Santana, para ele responder. Uma dificuldade que eu encontro frequente em cavalo vaquejado são os animais que abrem muita boca.
Pô, Minoca, eu tenho certeza que se você mandar isso para o Júnior Santana, ele vai responder. Ele é muito assíduo nisso. E ele conhece muito mais. Até porque ele vive treinando, né? E eu sei que você treina também. E quem sabe a gente poder fazer, cara, até uma live você seria massa. A gente tirar essas dúvidas e discutir essas questões seria ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bora lá. Essa pergunta é mais pessoal, mas é difícil para você ficar longe da vaquejada, com certeza, né? Pra gente que gosta de vaquejada e ficar longe é muito difícil. Apesar que eu vou e passo alguns meses lá na fazenda, em Campina Grande, e aí eu consigo cada vez mais montar e ir para a corrida e etc, mexer um pouco, porque infelizmente eu vou trabalhando, então fica um pouquinho corrido. Antes de eu começar a trabalhar, eu tenho esse tempo de mexer, mas tudo tem um propósito, né? Então tem um propósito de eu estar aqui, mas eu tento associar quando eu estou aí, que eu posso ir para vaquejada, eu ir o máximo, montar o máximo que eu tenho, e realmente estudar, observar como o Santana falou, eu gosto de realmente observar minhas ações e estudar. Deixa eu ver aqui. Acho que eram algumas perguntas pro Ednei estava aqui. O Ednei perguntou mais alguma coisa sobre cavalo. E uma das coisas que eu estou mais vendo é essa questão de. Ele perguntou a questão sobre potro. Começando a escantear, pode treinar ele com boi quantas vezes por semana? Bom, eu deixaria isso para uma pessoa que é treinador mesmo, que o cara seria muito mais assertivo nisso, mas primeiro eu acho que não teria uma regra de quantas vezes por semana, talvez não, mas eu acho que se você quisesse uma resposta para isso, Ednei, seria uma resposta de como você interpretar a situação para saber o quanto você pode escantear com o seu cavalo ou não, ou você gerar essa observação de forma que você saiba o quanto, para você ficar autônomo, porque não necessariamente vai ser essa, vamos dizer assim, uma regra ou uma receita que a gente possa ter, cavalo novo, iniciando, começando a escantear, quantas vezes treinar por boi, talvez venha da necessidade de você ficar independente de ver, pô, meu cavalo talvez está, não sei, tá esquentando muito, tá abusando desse vício, ou quanto mais eu treino, ele tá, às vezes não tá melhorando, porque talvez, principalmente por outro, eu tô exagerando. Então seria uma condição de eu ler essa situação e tomar a decisão de, pô, talvez estou botando cavalo demais no boi, e aí em vez de eu estar ajudando, eu estou piorando o treinamento dele. Acho que essa seria a melhor, nessa linha seria uma das melhores respostas, Ednei, para você gerar essa consciência, gerar consciência de fazer a leitura desse animal. E aí, quanto mais você soubesse ler, mais autônomo você ficaria. Bom, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Cavalo, a maioria pergunta sobre cavalo. E aqui, pessoal, enfim, eu gosto muito de treino, mas eu deixo essas perguntas para os treinadores que estão aí mais assíduos nesse ramo todo dia montando. Eu faço por aqui para ter um. Bom, a Emanuel perguntou um negócio que eu acho que é fundamental, né? Eu faço o que para ter desenvolvimento melhor na vaquejada? Cara, Emanuel, eu acho que, principalmente hoje em dia, a gente pode ir mais longe em qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, principalmente que a gente está na era da informação, né? Até agora a gente falou muito sobre cavalo, mas eu vou te falar uma coisa como vaqueiro aspirante. Eu não acho que se você quiser ser um vaqueiro de puxar boi, necessariamente, e lógico que vai depender da situação, mas se você é um cara que estuda ou que trabalha, não sei, que você é um vaqueiro mais amador aspirante, que você vai para a corrida, mas você não necessariamente tem tempo para montar, né? E você quer melhorar como vaqueiro. Muita gente sempre pensa mais no cavalo, quer melhorar o cavalo, ou quer melhorar como treinar o cavalo. Acho que a gente tem que ter um entendimento e comunicação para melhorar o cavalo, sim, para a gente não estragar, às vezes, o que uma pessoa está fazendo
pela gente lá. No sentido de que eu tenho um montador, ele treina meu cavalo, e, pô, se você deixa seu cavalo com um montador, possivelmente você confia nesse montador, você acha que ele vai fazer um bom trabalho. E como você corre no cavalo, se você tiver a oportunidade, você souber muito como você corre no cavalo, se você quiser montar, gerar essa conexão com o cavalo, é excelente. Se você acha que você tem habilidade para não desfazer o que o treinador está fazendo. Então, acho que a nossa habilidade de montaria seria até esse ponto. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa que monta para mim. Eu sei que ele passa o meu cavalo certo, ele faz exercício no meu cavalo certo, e eu não tenho tempo para estar montando esses cavalos, por exemplo, né? Cara, eu tenho que confiar nesse cara e tentar desenvolver a mim como cavaleiro, ter uma montaria melhor, ter um equilíbrio melhor, saber comunicar com o cavalo, que seria a parte da equitação, né? Saber como comunicar com o cavalo cada vez melhor. Eu não sei se você teve oportunidade, mas eu conversei com uma especialista sobre equitação. A gente vai ter outro bate-papo na quinta-feira. E a gente comunica muito com o nosso assento, mais com o nosso assento, com o nosso, pode dizer assim, nosso quadril, nosso torso, perna, do que a mão. Porém, uma das coisas que a gente mais usa é a mão, sem dúvida nenhuma. Então, quanto mais a gente melhorar essas formas de comunicar com o cavalo, comunicar no cavalo, que eu digo assim, a gente fazer ações que o cavalo faça o que a gente quer, entendeu? Então, se você quer ser melhor vaqueiro, você tem que investir em trabalhar coisas que deixem você um vaqueiro melhor, não necessariamente um montador. E uma coisa mais ampla aqui, se eu for falar, cara, você quer melhorar como vaqueiro, tudo que a gente faz na vida parte de uma certa motivação nossa. Cara, não tem como olhar agora, Manuel, seus vídeos. Mas tudo que a gente faz na vida vem de uma motivação, de uma curiosidade. Então, se você quer melhorar em uma coisa, mas você só faz essa coisa sem metodologia, sem intenção, sem motivação, nada difícil. Quantos anos você vai levar para você melhorar numa coisa que você só faz alguma ação para ela uma vez no mês? Entendeu? Então tem que ter toda essa questão um pouco mental de você entender se você gosta mesmo, por que você está fazendo aquilo. Se você quer ser um melhor vaqueiro, você tem que ter preparação mental, fundamental em tudo que você for fazer hoje, que é competição. Não só competição, até se for trabalhar com qualquer outra coisa, você precisa dessa preparação mental, você tem que estar bem para fazer negócios mentalmente, você tem que estar bem para ir para uma vaquejada onde tem muita coisa em jogo. E você tem que trabalhar as coisas fundamentais para o vaqueiro, entendeu? Então o vaqueiro tem que ter isso para ganhar, sem dúvida nenhuma. Tem muita gente que tem a cabeça fechada, que aí às vezes, cara, tem que bater muito o martelo se o cara não vê a vaquejada desse jeito, entendeu? Vai ter que ser força bruta. E força bruta é você fazer uma coisa sem pensar, sem estratégia, muitas vezes, por muito e muito tempo, para você realmente ver a evolução. Tem que ser por essa linha, se você quiser. Mas eu gostei muito dessa sua pergunta. E a forma que eu respondi é essa mesmo, para você começar a pensar, cara, uma coisa, eu vou colocar para vocês até aqui no, no YouTube, geralmente, como é que eu penso mais agora? Eu penso, tudo que você for fazer, tente pensar pelos princípios, sabe? Quais os princípios de derrubar um boi, por exemplo, né? Quais as coisas que eu tenho que fazer para derrubar um boi, sem dúvida nenhuma? Uma coisa que todo mundo fala, né? Ah, volta eu sei fazer, ou a volta não é problema, não sei o quê. Mas a volta é fundamental na carreira. Por quê? Você derruba boi se passar a volta? Não. Então a volta é fundamental, né? Sem dúvida nenhuma. Você derruba boi sem se pegar, por exemplo, no cavalo? Alguns só chutes para ele derruba, mas isso é exceção. Então se a gente está melhorando, a gente não vai trabalhar com as exceções agora, né? Tem muita gente que mal se pega em nada para derrubar um boi, mas esse cara está muito avançado. Então eu tenho que me apoiar no cavalo? Tem, né? Isso é o fundamento.
Outra coisa, se você for pensar mais no fundamento, para derrubar um boi, eu tenho que conseguir chegar lá com o cavalo pelo menos um pouquinho mais perto do boi, principalmente se você está começando, não sei o quê. Então, essa questão de ter né, controle ou guia do seu cavalo, que aí vai um pouco para a parte da equitação, entendeu? Então, a gente tá pincelando aqui, acho que tem muito mais coisa, né? Que compõem a carreira de boi, mas eu acho que a gente tem que pegar pelas coisas que são verdade absoluta. O, a filosofia de primeiros princípios é isso, né? Pegar a coisa que é verdade absoluta e aí você trabalha em cima dela. Tipo, sem elas você não derruba boi. Então por isso que é primeiros princípios da vaca já. Bora ver lá. Pô, Valdo, obrigado, cara. Obrigado aí. Tem que tentar melhorar sempre, né? E a vaquejada, principalmente para as pessoas que tem pouco tempo, você tem que procurar ser cada vez mais efetivo, né? Dada, até eu não respondo muito essas perguntas sobre cavalo, não, porque aqui eu só foco mais no vaqueiro, mas vou meio que repetir o que o Gino Santana falou sobre isso hoje. E porque aqui é mais o foco é vaqueiro. E eu sei que, pelo amor de Deus, cavalo é super. Posso derrubar boi sem cavalo? Não. Então, cavalo é um fundamento. Eu tenho que ter um cavalo, né? Igual as pessoas, quando não tem argumento para alguma coisa, elas falam: ah, quero ver você derrubar um jumento. Pode até ter jumento, mas talvez não seja o melhor, né, para derrubar boi. Então, mas como aqui eu foco mais no desenvolvimento do cavalo e das pessoas que não propriamente fazem ou treinam o seu cavalo, né? Mas o Júnior Santana, e porque não tem como dar resposta também, igual o Júnior Santana falou, tem como você dar a resposta sem ver nada. É meio que jogar pedra no escuro, né? Mas ele falou coisas importantes aqui sobre o cavalo. Ele falou de você observar o cavalo. E aí, essa questão da observação, eu vou passar para você o meu entendimento sobre isso. O cavalo está brigando com todos os arreios que você tentou, ele está brigando mais aonde, por exemplo? Se você já tentou de tudo, e eu sei que para treinador, talvez seja até uma derrota, ou correr pegado, por exemplo. Porque você está se rendendo a que você não controlou o cavalo, né? Você está dizendo, pô, eu não consigo controlar meu cavalo com uma mão só, tenho que usar as duas mãos. Mas tem um exemplo na minha casa, onde o animal, depois que ele puxa um boi, ele fica muito, muito bravo. E a gente já vem com alguns anos nesse cavalo. E é um cavalo que abre demais o boi. Tem muito longo, tem muita velocidade. Mas isso tudo não adianta se não conseguir chegar com ele perto do boi, né? Perto da faixa. Então agora a gente foi para correr com ele pegada. E pegada ele já melhorou muito. E pode ser que depois ele volta a correr solto. Mas é mais a questão mas assim, de pensar naquele 80-20. Ações que eu posso fazer que me traz mais resultado agora. Tipo, quantos anos vem tentando correr solto e não. O cavalo até fica bom, mas depois puxa um, dois bois, acelera demais, 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 demais. Só que é um cavalo que é muito bom no final. Então, eu acho que não seja uma derrota eu partir para um arreio que pegado, por exemplo. Mas não necessariamente, e aqui eu não estou respondendo, estou dizendo isso para você levar isso como refletir nisso e você começar a observar o seu cavalo. Pô, meu cavalo está dando brabo demais, obrigando demais. Com qual tipo de arreio? Será que alguma coisa no arreio está incomodando ele? Será que ele briga mais no final? Será que eu estou escanteando demais e ele está querendo antecipar? Isso tudo tem que ser observado, entendeu?
É igual o exemplo que a Mayara deu, que tinha um animal que montava com sela, que é a sela feita para o cavalo, feita para aquele vaqueiro lá. Porém, a sela tinha assim, uma pontinha lá de uma agulha que tava, toda vez que botava a sela, quando o cara montava, essa agulha ficava lá pincelando no cavalo. E aí o cavalo tava ruim. E mexeu tudo que era rei. E no final de tudo, cara, descobri que era um negócio de uma sela que tava incomodando o cavalo. Da mesma forma, se você extrapolar esse pensamento, às vezes a gente bota um arreio que às vezes não é bem fornido, uma questão de ajuste de arreio, que a Pauli até dá, que para mim não é só escolher a ferramenta, né? Para mim é você saber ajustar a ferramenta na cabeça de cada animal, é que tá o X da questão, para que o animal aceite aquela ferramenta, para que não fique algo que incomode, porque se ficar lá incomodando, pode ser o arreio que for. Então, Eduardo, acho que é mais a questão de observar. Você tem que observar primeiro essas coisas, para você ter um direcionamento melhor do que você vai fazer. Senão você vai estar só botando a rei cada vez mais pesado ou a rei diferente para tentar surpreender. Ei, Pedro, obrigado, cara. O Carlos perguntou, se você indica algum exercício físico que se faça em casa, que você acha que colabora para bons resultados. Carlos, tem muita coisa que você pode fazer em casa, cara. É interessantíssimo. Muito exercício físico. E eu vou te falar até, vou fazer até um post sobre isso, mas eu vou te falar qual vou dizer assim, a ciência por trás de você fazer treinamentos alternativos, por exemplo, ou exercícios físicos, principalmente em casa, para você desenvolver como um vaqueiro, ou como qualquer coisa, na verdade, né? Se você tem exercícios que são, primeiro, que você pode repetir, você ganha na consistência, né? Eu penso muito nisso. Eu trabalho em cima de baby steps, ou passos pequenos, passos de bebê. Eu gosto muito dessa, vou dizer assim, modelo de trabalhar. Então, são ações que você faz com consistência, mas não necessariamente que você faça por muito tempo no dia. Então, para muitas pessoas que trabalham, estudam, não sei o que, quer fazer alguma coisa na vaquejada, mas quer ter uma evolução, se você tirar 5 minutos por dia, cara, ou 10 minutos por dia, dá para você fazer coisas que vão te ajudar. E são fundamentos da vaquejada. Então, você ganha nessa consistência. Outra coisa, tudo que você for fazer que você quer melhorar, ou é meio que novo, ou é um treinamento específico, a chance é que você não pode pôr um desafio muito grande para você, entendeu? Então, eu quero melhorar de cela, e aí sair de cela, e eu quero melhorar sair de cela, eu vou tentar lá puxar uns bois. Cara, mas se você não sabe sair de cela e você tentar puxar um boi, dificilmente você vai melhorar alguma coisa a sair de cela. É um desafio muito grande, fora que é uma das partes que mais o pessoal tem medo. E a chance de você melhorar mesmo, tentando fazer o movimento todo, é muito pequena, cara. Então, esses exercícios ou treinos alternativos que você pode fazer tem imensas vantagens, como essa que eu te falei. E uma coisa que você ganha muito que se você tiver essa consistência, esse treino, essa repetição desse treino e treinos alternativos, que são coisas que é um pouco mais desafiador para você, é a questão de você ter um direcionamento, uma motivação interna de continuar fazendo. Porque acho que aí é o grande segredo de você realmente ter um salto em desempenho. Caso contrário, se você fazer as coisas sem essa, vamos dizer assim, sem essa estratégia, sem essa metodologia, é que você vai ter que ir na sorte lá. Tentar fazer um negócio que é muito difícil para você e você vai repetir, repetir, repetir por muito, muito, muito tempo e alguma hora vai clicar, você não vai ter domínio sobre isso. E quando você está tendo treino específico ou essa consistência, você vai começar a observar a sua melhoria com o tempo. Então vai ser melhoria contínua. E você vai juntar assim, essas peças desse quebra-cabeça, que é fazer tudo que você precisa para ter bom resultado, como correr boi, entendeu? Então você pode, cara, fazer movimentações, você faz movimentação na cela, você pode melhorar passar da volta, você pode melhorar até o controle do cavalo, tudo com exercício em casa, sem dúvida nenhuma. Você pode melhorar tudo
isso que você, como vaqueiro, necessita para melhorar uma carreira de boi. Sem dúvida nenhuma. Pessoal, hoje eu vou ter que acabar por aqui. Amanhã ou quarta eu vou conversar com a Paola. Ela não confirmou, estou esperando ela confirmar. Quinta vai ser com a Maiara Verde. Então, vai ser até no Redondel. Vai ser sobre equitação, para desenvolver essa questão de comunicação, como montar melhor. E terça ou quarta, amanhã eu vou confirmar com o Paulo Luquim. E, sem dúvida nenhuma, convidar você para o desafio 2 em 6, viu, Carlos? São 3 aulas, viu, Gilberto, também. Olha o boi lá, Gilberto. Se vocês quiserem ter uma super 3 aulas para desenvolver essa mentalidade, saber os pontos cegos, os mitos e verdades para você ganhar mais prêmio. São 3 aulas super especiais que a gente vai ter na semana que vem, então você tem que se registrar. Você vai lá no meu perfil se você estiver no Instagram. E se você estiver aqui no YouTube, você pode clicar no link que eu mandei aí, se registre e eu te vejo lá. Eu não confirmei esses 2 bate-papos, mas assim que eu confirmar, eu vou soltar nos meus stories, vai ficar no Instagram. Beleza, Vitor? Vai lá, se cadastra no Desafio 2 em 6. Quem quiser ganhar mais prêmio, tem uma média boa. Tem até um amigo meu que está com a média que eu acho que ele vai entrar nessa aí, que ele falou que está com a média de 237 corridas para ganhar uma. Então, se você quer fugir do 237 em 1, vai lá no Desafio 2 em 6, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Obrigado, pessoal. Até amanhã.